Seja bem-vindo à aula onde eu vou te explicar como é que você faz a modelagem deste projeto que está na tela, essa edícula, ela está renderizada no Lumion. Hoje a gente vai fazer a modelagem no Revit do zero, desde o básico. Então, primeiro de tudo, você tem os arquivos que eu te mandei e você vai instalar o teu template. Então, está aqui o template, ele tem o nome de versão _7.1 template Jedi do BIM. É a versão 7.1 do template que eu estou disponibilizando. Como que você vai fazer? Abrindo aqui o Revit, vou mostrar como é que instala, talvez você não saiba. Então vai lá em arquivo, pega aqui o botão de opções. Em locais de arquivo, nós vamos aqui carregar o template para que ele fique disponível toda vez que a gente cria um novo projeto. Como é que você faz? Locais de arquivo, clica no botão de mais, vai buscar no teu computador onde você tenha salvo esse template, onde você salvou esse template. E deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar. Tá aqui, template 7.1. Você encontrou o arquivo, seleciona ele. O arquivo de template é sempre .rte, a extensão. Dá um abrir, ele vem aqui para o último da lista. Então, com ele selecionado, clicado aqui dentro dele, eu vou na setinha, porque eu quero deixar ele como primeira opção para mim. Depois que eu fiz isso, eu dou um OK, certo? O que que isso faz? Faz com que quando você vem aqui em arquivo, novo projeto, ele esteja como primeiro da lista de arquivo de modelo. Perceba que está lá, ó, versão 7.1 template Jedi do BIM. Vou escolher ele e vou dar um OK para a gente começar o desenvolvimento do nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho aqui o arquivo projetado do lado para servir como modelo e base para a gente ir olhando. Então, o template ele vem com esse aviso, né? Você pode deletar esse texto que aqui está e a gente vai começar a desenvolver. Eu farei primeiro o ajuste do pé direito. Então, eu quero que nós tenhamos aqui um pé direito de 2,5 metros. A parte mais baixa vai ficar com 2,5 metros. Como que a gente tem um madeiramento aparente, a parte maior da edícula vai ficar alta. Então, o projeto fica legal também dessa forma. Mas então, vamos ajustar. Voltando aqui para o projeto, eu pego uma das elevações que eu tenho disponível. Aqui em elevação, por exemplo, elevação frontal. No segundo pavimento, eu vou mudar para 2,5 e vou dar um Enter. Então, eu ajustei o segundo nível para 2,5. Voltando no térreo concepção, lembrando, você tem o navegador do projeto, você pode acessar por aqui do lado também. Nós vamos trabalhar aqui na aba de concepção, que eu chamo de parte da bagunça, não me preocupo muito. Então a gente começa trabalhando na aba concepção, para depois, quando a gente for detalhar, a gente vá para outras abas. Lembrando que essa aula é específica para a gente fazer a nossa modelagem. Então no térreo concepção, mudarei a escala de 1:50 para 1:200, para enxergar melhor, ou 1:100. E vamos começar fazendo aqui as nossas paredes. Arquitetura, botão de parede. Vou pegar a parede de 15 centímetros mesmo. A restrição da base vai estar no térreo e a restrição superior para o segundo pavimento. Poderia, inclusive, pegar aqui a opção de retângulo aqui em cima. Faço um retângulo qualquer e vou digitar as medidas que eu quero. A medida interna vai ser 12 por 7 metros. Certo? Mas não tem essa parede da frente, não é mesmo? Então eu seleciono ela e dou um delete. O que eu costumo fazer aqui? Eu costumo fazer uma linha provisória para definir a medida que eu preciso, porque eu não tenho essa parede da frente. Você pode vir na aba anotar, linha de detalhe ou tecla de atalho DL. Farei aqui com uma linha verde ou vermelha para me saber identificar depois. Então, olha o que eu faço. Traço uma linha nesse ponto, TR de trim para mim aparar e agora crio uma cota que vai me servir para pegar essa medida. Essa medida que eu quero é 7 metros. E de novo, aparando aqui as paredes para que elas fiquem alinhadas. Então tenho lá 7 metros, poderia cotar por dentro para mostrar que eu tenho aqui também 12 metros. Farei também as paredes do banheiro. Aqui no canto eu tenho um banheiro, então faço mais duas paredes. Terá aqui 1,5 metro nessa distância e aqui terá 3 metros, usando as cotas temporárias. Isso é muito básico no Revit, tem algumas coisinhas que eu não vou ficar falando aqui para não perder tanto tempo, mas fique tranquilo, vai praticando que você vai conseguir o mesmo resultado. Então fiz as paredes, vou colocar as portas e janelas que eu preciso, na verdade é uma porta e uma janela só, então ferramenta de porta, arquitetura,
Pego a opção de porta, eu tenho uma porta aqui chamada ripada, que é uma porta bem bonita, só que ela não tem de 70 centímetros, então já vou mostrar como é que edita. Selecionei a porta de 80, a porta ripada de 80, vou em editar tipo, duplicar antes, e agora eu mudo o nome. Em vez de 80, eu vou colocar 70 por 2,10, dou um OK e mudo também a medida. Em largura, no parâmetro de largura, em vez de 80, eu vou colocar 70 e dou um OK, e agora eu tenho uma porta de 70 centímetros para usar aqui no banheiro. Tem outras portas aí no template, mas eu quero colocar essa ripada aqui, que ela é bem bonitinha. Selecionando, deixarei uma boneca ali de 10 centímetros com a cota provisória mesmo. Também pegarei aqui uma janela. Essa janela eu vou escrever aqui, ó, Max, que é o Max em ar que eu quero, de 80 por 80. Qual que será a altura do peitoril? 1,5 m. Então é legal quando você já sabe, já vai alterando as propriedades aqui antes de usar a ferramenta. E vou jogar essa janela bem no centro aqui. Eu quero, ó, se eu for olhando ali a cota provisória, ele já me deu 45 para cada lado. Então coloco a janela. Poderia vir aqui na aba do 3D para ver se está do lado correto essa janela, colocando aqui com nível de detalhe alto. Vocês percebem que está do lado certo. Olha lá, o local onde a gente empurra, né, está para o lado de dentro da parede. Então colocamos as portas e janelas também. Agora, eu já vou fazer o seguinte, se vocês observarem, nós temos um pilar grande aqui no meio, segurando essa viga de madeira. Então, já vou definir o pilar, porque esse pilar ele vai ser um limitante para mim na hora de fazer o meu piso, porque eu quero construir o piso antes de colocar o mobiliário. Então, já vou desenhar aqui o pilar. Voltando para o nível térreo, tem duas formas. Você pode fazer com parede mesmo, você pode fazer com a ferramenta pilar do Revit, você pode modelar um componente no local. Vamos ver se aqui no template tem algum pilar já disponível. Então você poderia vir aqui arquitetura coluna ou até estrutura coluna. Vamos pegar na aba de arquitetura. Arquitetura, coluna. Tem aqui um pilar retangular. A gente vai usar esse mesmo e mudar as medidas dele. Então pego, por exemplo, qualquer um deles aqui. Opa, pilar de madeira retangular. Vamos usar esse, ó. Pilar de madeira retangular, 75 por 150. Olhando as propriedades, o que nós temos aqui? Vou em editar tipo e vou duplicar esse pilar. Vou chamar de pilar madeira apenas. E as medidas que nós teremos aqui, vamos usar um pilar de repente de 30 por 30? 30 centímetros por 30. Se não for isso, a gente modifica depois, tá? 0,30 por 30. Então, ok, e solto ele em qualquer ponto aqui para depois a gente observar. Deixa eu só voltar no projeto que eu quero pegar a medida certinho, porque ele já ficou numa proporção boa. Eu sei que não é 30 por 30. Então esse pilar que nós estamos trabalhando, na verdade ele vai ter 50 por 30. Então volto para o projeto, seleciono o pilar, editar tipo e vou mudar a cota B para 50 para ver qual que é e dou um aplicar. Olha lá, é desse jeito que eu quero, a cota B 50 e a outra cota com 30 centímetros. Poderia ainda conferir para ver se realmente tem isso. Mudar a escala para 1 para 100 para enxergar um pouco melhor. Como é que eu movimento esse pilar para o centro certinho? Você pode selecionar ele, botão de MV para mover, seleciona, ou pega aqui a ferramenta de mover aqui em cima, ou tecla de atalho MV. E perceba o que eu vou fazer. Pegarei no centro dele, na hora que aparece um triângulo aqui, ou esse ponto central, clico, e vou trazer até o centro dessa linha. Então vou passando o mouse aqui, para ver a hora que eu chego nesse triângulo, porque esse triângulo representa o meio da linha. Então solto ele aqui nesse ponto. Vou fazer de novo, imagina que ele está aqui para o lado, você tem alguma dificuldade, você seleciona ele, MV, clica no centro dele e traz até o centro da linha. A hora que formar um triângulozinho, significa que você está no ponto central, você solta. Então, agora ele está no meio certinho. Se você está começando, você poderia até criar algumas cotas. Vou cotar no centro do pilar. Vocês vão ver que ficou 6 metros para cada lado. Olhando no 3D, aqui está o pilar. Qual que é a altura dele? Se você tem dúvida... Opa, por que ele está... Deixa eu ver como é que ele está aqui. Olha o que aconteceu. O pilar ele saiu para baixo. Então vamos ver o que está acontecendo. Selecionando o pilar, nas propriedades a gente já percebe o erro. Ele está no nível térreo, mas o deslocamento da base está como 2,5. E o nível superior está no térreo também. Eu vou mudar o nível superior para o segundo pavimento e o deslocamento da base eu vou deixar como 0. Então agora ele já está saindo do térreo e está chegando até o segundo nível, que é os 2,5 que a gente precisa. Já está certinho ali no ponto que nós queremos que ele fique.
Voltando ainda para o térreo, podemos fazer agora o quê? Fazer os nossos pisos. Então a gente já tem as delimitações, criaremos aqui os pisos, tanto o piso interno quanto o piso externo da nossa edificação. Vou em arquitetura, pegarei aqui o botão de piso, farei um piso de repente de concreto aparente. Eu não me preocupo muito com o piso nesse ponto, porque depois os materiais eu costumo modificar lá no Lumion, mas você pode colocar o piso da maneira que você quiser. E tem mais, eu vou fazer um piso só. Vou fazer um piso só, tanto para o banheiro quanto para essa outra área. Se você quisesse dividir, você poderia. Esse ponto, passando para outra janela, TR de trim para outra janela, para outra parede. E criei aqui o meu piso. No térreo, altura de deslocamento 0 mesmo, dou um confirmar. Já vou fazer o piso em volta, eu tenho um piso em volta da edificação. Então, arquitetura, piso novamente. Eu pegarei agora esse concreto aparente 2, que ele é mais espesso também, tá? Concreto aparente 2. Linha, farei um retângulo já nesse ponto, olha só. E agora com o retângulo mesmo selecionado, eu vou dar o deslocamento que é a espessura que eu quero. Por exemplo, eu quero um piso de 70 centímetros por fora. Clicando aqui, se eu apertar espaço ele muda a direção, eu quero para fora mesmo, e clico nesse outro ponto. Já fiz o contorno do meu piso do lado de fora. Olhando no 3D, tenho essa representação. Poderia fazer o que aqui? Selecionar esse piso e dar um deslocamento negativo, menos 0,03. Por quê? Eu quero que esse piso tenha o nível um pouquinho diferente do piso central da edificação. Se vocês observarem nesse ponto, o que acontece? Essa parede está saindo do zero, não do menos 0,03. Então vai ficar como se fosse um buraco entre o piso e essa parede. Então eu já poderia, nesse ponto, selecionar as três paredes. Ou eu paro o mouse, dou um tab para pegar as três de uma vez, ou simplesmente seleciono uma, seguro o Ctrl e seleciono as demais. Com as três selecionadas, o deslocamento da base dessas paredes eu vou colocar como menos 0,03. Para não ficar com aquele probleminha. Tá? Tem gente que constrói o piso embaixo, faz de outras maneiras, mas eu costumo resolver dessa forma quando estou fazendo o meu projeto arquitetônico. Então, vou acompanhando aqui quanto tempo de aula, tá? Vai ficar uma aula maior, porque a gente vai abordar toda a construção dessa edificação em detalhes. Então, fizemos os pisos, estamos preparados. Agora, nós vamos fazer o que aqui? Antes de partir para o nosso telhado, para o vigamento e tudo mais, eu quero dar uma ambientada aqui, até porque se você está fazendo a concepção do projeto, muitas vezes você vai olhar layout e tudo mais, ajustar, depois fazer o telhado. O fluxo fica a teu critério, mas faremos agora a colocação dos mobiliários e a modelagem no local de alguns componentes. Se vocês observarem, nós temos aqui uma churrasqueira bem bonitona, com também aqui um forno e fogão a lenha. Então vamos colocar elas. Como é que funciona? Você também que está participando de tudo isso, você tem acesso, no outro vídeo explico como é que você faz o teu cadastro, mas você tem acesso ao MoviePro, ao plugin MoviePro. Então nós vamos agora abrir aqui, depois que você tem instalado, te mostrei como é que você faz isso em outro vídeo. Clique em MoviePro, vai lá na aba de famílias, você vai entrar aqui com o teu acesso e nós vamos baixar essas famílias agora. Então deixa eu colocar os meus dados. Vou entrar com a minha senha e meu CPF. Dessa forma, poderia vir na aba de churrasqueira ou pesquisar aqui em buscar família por churrasqueira. Então vou vir aqui churrasqueiras. É importante que eu já vou mostrar para vocês também como é que a gente edita essas famílias, como é que você pode editar para ajustar para o teu uso. Então, cliquei em churrasqueira, a primeira que eu vou pegar é a churrasqueira de alvenaria, essa 02. Clico em baixar. Salvo ela no meu computador, num local onde eu vá encontrar de uma forma fácil depois. Então, vou colocar lá em projeto de edícula mesmo, 02 alvenaria. Perceba que ele já salva e abre a pasta para mim. Então, fica muito fácil. Clico sobre ela, trago para o Revit e solto aqui nesse ponto. Ou pelo 3D mesmo, eu vou colocar aqui em cima desse piso, poderia ser pelo térreo também. Então deixa ela lá, sem me preocupar muito na vida por enquanto. E voltamos para o plugin MoviePro, que está aqui aberto. E vou baixar também agora o fogão a lenha mineiro, que é esse aqui que eu quero colocar do lado. Clique em baixar. Estou fazendo o processo com calma para você entender como é que você pode também ter uma personalização, como é que você pode usar o plugin, que ele pode te ajudar, sem você ficar que nem louco procurando as tuas famílias aí. Então coloco aqui um do lado do outro.
Duas coisas que eu vou mudar nessas famílias. Primeiro, eu não quero essa borda, se você olhar aqui, tem uma borda saindo aqui para o lado da churrasqueira. Eu não quero isso, vai ficar um canto ali na parede na hora que eu encostar ela. Então eu não quero que isso aconteça. Eu vou tirar essas bordas. E outro detalhe, eu não quero a chaminé aqui no meu fogão a lenha, porque tem chaminé da churrasqueira, eu vou encostar ali do lado. Então eu posso selecionar ele, vir aqui nas propriedades de editar tipo e desmarcar aqui a chaminé. Vou desmarcar a chaminé e dou aqui. Olha como é que ele ficou. Já vou posicionar da forma que eu quero, mas antes farei a edição nessa família. Então vamos tirar essa borda do lado. Como é que você poderia fazer? Selecionando a família, vai em editar família e aqui a gente vai mudar. Você tem que entender um pouco de modelagem, mas não tem segredo. Então seleciono, é uma extrusão, vou em editar extrusão. Ó, fazendo de novo, estou aqui na edição da família. Pego esse volume aqui, essa massa, clico lá em editar extrusão, vou olhar da frontal. E o que eu farei? Eu vou tirar esse canto aqui. Então eu poderia fazer o quê? Selecionar, ó, todas essas linhas da esquerda, por exemplo. Eu seleciono todas elas. Pego o botão de mover, MV de mover, ou aqui em cima mover. Clico nesse ponto e trago alinhado até esse detalhe aqui. Olha lá que eu fiz, já reduzi, né? Então vou trazer todo esse outro lado também. MV de mover daqui para cá. Certo? Confirmo no verde. Olha a estrutura que eu tenho. Ficou estranho aqui a minha chaminé. Então vou mudar também a extrusão da chaminé. Seleciono ela, editar extrusão. Se vocês perceberem, ela está lá no chão. Então vou fazer diferente. Clico no X. Não vou nem precisar clicar em editar extrusão. Com ela selecionada, eu tenho a opção de aqui nas setinhas trazer para o lado esquerdo. Se eu clicar, ele meio que vai grudando nas pontas. Ó. Então grudou aqui na parte superior. Aqui para o lado esquerdo também. Fiz o ajuste. Teria que fazer o que também? Selecionar e fazer o ajuste aqui desse pedaço da chaminé para não ficar estranho. Então clico nessa seta, trago para cá, vou clicar aqui de novo, na setinha vou arrastando. Então olha, quando a modelagem é bem feita, né, quem fez essa família, o Whindersson Soares, tá? Tem lá no site dele, a hora que você baixa tem tudo explicadinho certinho. Então ela já está no formato que eu quero. Nesse ponto vou encarregar no projeto e fechar, eu não vou deixar ela aberta aqui. Pego o projeto que eu estou trabalhando, que é o projeto 1, dou um OK, não vou salvar por enquanto e vou em substituir a versão existente. Então olha como é que ela já ficou, tá? Ela já ficou no formato que eu quero, ela tem um sobressalto aqui na frente, não tem problema. É na lateral que eu realmente não queria aquele sobressalto. Certo? Outra coisa que eu vou ajustar nessa família do fogão e forno a lenha é que aqui nesse lado, nessa bancada aqui do lado direito, tem um espaço muito pequeno. Eu posso selecionar ela, editar família. Dentro da edição, seleciono essa bancada aqui, editar extrusão, e eu vou colocar que ela tem, em vez de 21 centímetros, que ela tenha pelo menos 80 centímetros, para ficar maior. Eu quero um espaço maior para a pessoa trabalhar ali. Também posso pegar essa extrusão, olhando da própria frontal, não preciso editar nada, com essa setinha eu trago aqui para o lado. Olha como é que ela se ajusta bem, né? É isso que eu quero. Então, de novo, carregar no projeto fechar, projeto 1, não salvarei e vou substituir a versão existente. Pronto, as famílias está legal, já posso posicioná-las da maneira que eu preciso. Para isso, vou entrar no térreo, seleciono a família de churrasqueira, MV para mover. Desse canto, eu trago até o cantinho da minha tela e farei o mesmo aqui com o forno e fogão a lenha. Olha lá, vou encaixar certinho. Olhando no 3D para conferir. Deixa eu ver, pego aqui, ó. Clico na frontal, quero ver se está bem alinhadinho. Ó, acho que ela até entrou um pouco para lá. Então trago para cá, pelo 3D mesmo, vou mover desse canto até esse. Beleza. Ficou certinho, né? Agora tá do jeito que eu quero lá, o meu fogão e churrasqueira a lenha. Então agora, o que a gente poderia fazer já? Vamos criar aquela bancada que está aqui na frente. Então nós temos aqui um balcãozão grandão lá com uma parede de tijolinho. Muito simples para fazer isso. Tem duas formas. A gente pode usar inclusive as famílias de armário base. Perfeitamente vai servir nesse caso. Então voltando lá pelo térreo. Pegarei em arquitetura, componente, lembrando que teve uma live que eu expliquei como é que usa tudo isso, tá? Essa questão dessas famílias, mas é muito simples o que a gente vai fazer. Vou lá em base, pesquiso, pegarei o armário base reto, solto ele aqui,
e já colocarei as medidas que eu quero. O que eu quero de medida? Eu quero uma largura, por exemplo, de 3 metros e a profundidade eu vou querer de 45 centímetros, fazer um balcão de 45 centímetros. Pode ser até mais, devemos fazer um balcão maiorzão de 50 centímetros. Olha como é que ele ficou. E agora eu preciso posicionar ele. Então, com uma cota, eu consigo dizer que eu quero uma distância, por exemplo, de 1,50 m da churrasqueira, para a pessoa poder ter um espaço ali de trabalhar e tudo mais. E vou mover ele encostado aqui na parede. E tenho a base. Para trabalhar o restante, posso vir pelo próprio 3D. Como é que vai ser? Seleciono, dou um Ctrl C, venho aqui na opção de colar alinhado no mesmo local e vou começar a edição. O primeiro, eu quero que a altura dele seja de 7 centímetros e que ele tenha uma elevação de repente, 1,03 m. Olha como é que ele vai ficar. Vai ser o meu balcão em si que eu estou trabalhando. Já esse de baixo, ele vai sair do zero e ele vai até 1,03. Vai encostar lá em cima. Só que ele não vai ter 50 centímetros de profundidade. Ele vai ter aqui, de repente, 12 centímetros, 15 no máximo, é aquela mureta. Olha como é que ele ficou. Está alinhado mais ao canto. Eu posso voltar pelo térreo. Usarei aqui a questão da estrutura de arame para enxergar um pouco melhor. MV para mover. Clico no centro dele e vou trazer no centro dessa outra peça. Olha o que eu fiz. Ó. Coloquei em estrutura de arame, pego aquela peça, que é a peça do canto ali, MV para mover, no centro que tem o triângulo, trago para o meio e coloco nesse outro centro também. Então nisso a gente já teria a modelagem daquele componente. Ficou com 3 metros esse balcão, aí você pode falar, Thiago, eu não quero 3 metros, quero 4. O que você pode fazer? Seleciona, coloca 4 de largura, seleciona o tampo de cima e coloca 4 de largura também. Acho que com 4 vai ficar um balcãozão mais bonito aí de repente. Espaço maior, a gente tem espaço para isso. Poderia depois mudar os materiais, não farei agora, quando a gente vai levar para o lume que a gente acaba mudando. E vamos então dar continuidade. O que seria a continuidade disso? Fazer aquele móvel que está naquele canto. Como se fosse um armário, a gente pode colocar portas, o granito para a pessoa armazenar algum detalhe, fazer essa prateleira ali em cima também. Então continuaremos com esse detalhamento. Como é que eu faço? De volta no térreo. Vou usar também essas mesmas, vou voltar para a linha oculta, essas famílias de armário base, eu acho que funciona bem aqui. Eu pegarei componente, já está com o armário base reto, solto ele nesse ponto. E eu quero deixar, tem algumas dicas que eu vou dando. Eu costumo fazer algumas linhas para me ajudar nas medidas que eu estou trabalhando. Então com DL, traço uma linha vermelha, deixarei um espaçamento aqui livre de pelo menos 80 centímetros, caso depois eu queira colocar aqui uma cristaleira, caso eu queira... Cristaleira não, né? Que é uma edícula. Caso eu queira colocar algum móvel para colocar os espetos, um espaço de pelo menos 80 centímetros nesse ponto. E também deixarei do outro lado um espaço de 1 metro, porque aqui no canto eu vou deixar para colocar a geladeira. Então uma geladeira, um freezer grande, dentro de 1 metro aqui ele vai caber. Seleciono com a seta, arrasto para esse ponto, com essa outra seta arrasto para cá. Agora com a ferramenta mover eu vou trazer encostado na parede. Fiz lá a minha base. Então voltando para o 3D, nós temos dessa forma. Agora nós vamos começar a criar de fato aqui esse mobiliário. Lembrando que teve uma live que eu fiz e expliquei com mais detalhe essas famílias. Vou fazer um pouco mais rápido aqui. Ó. Seleciono essa primeira. Essa primeira eu vou dizer que a elevação dela, eu vou começar agora de cima para baixo, para você entender um pouco mais. Ela vai começar nos 90 centímetros e ela vai ter uma altura de 15 centímetros, certo? Qual que vai ser a profundidade dela? A profundidade dela vai ser 1,5, que esse é o próprio roda bancada. Com ele selecionado ainda, dou um Ctrl C, vou no botão de colar, alinhado no mesmo local, e agora eu vou modificar os parâmetros. Quais são os parâmetros? A elevação, ele vai começar aqui no ponto 83, e ele terá 7 centímetros de altura, e vai ter profundidade de 60 centímetros. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a peça de granito. Com ela selecionada, Ctrl C, colar alinhado no mesmo local,
mudo as medidas. Então agora ela começa em 10 centímetros e a altura vai ser 73. A profundidade vou colocar 58, um pouco menos que o granito, porque depois vem as portas ainda. E o que eu fiz? Fiz a base do meu armário. Com essa peça selecionada, Ctrl C, colar, alinhado no mesmo local. Começará no zero, terá 10 centímetros de altura, de profundidade 53, porque eu estou representando agora o meu rodapé de granito, tem um espaço para eu colocar o pé lá embaixo. Fizemos aqui o móvel em questão. O que falta? Falta colocar as portas e falta também colocar aqui os equipamentos que vai ter em cima desse móvel. O que são os equipamentos? Arquitetura, componente, tudo isso aqui está dentro do template, tá? Vou pegar a cuba paramétrica com borda, solto ela em cima do meu granito, dessa forma, e pegarei também um cooktop. Um cooktop de 5 bocas, vai ficar grandão aqui, mas colocarei aqui em cima, certo? Posso voltar para o térreo, gosto de fazer dessa forma, para deixar os alinhamentos que eu preciso. Então aqui eu costumo criar cotas. Lembra que eu falei que esse térreo da concepção é o da bagunça mesmo? Então deixarei o meu cooktop a 20 centímetros dessa borda, posiciono ele um pouco mais para frente aqui. E essa pia eu vou deixar ela iniciando a de repente, sei lá, pelo menos uns 60 ali para o lado, né, para ter um espaço legal. E trago ela aqui mais para frente também. Voltando para o 3D, preciso cortar esse elemento. Então, modificar, botão de cortar, pego o armário base, clico na cuba. Já cortou dessa forma. Vamos colocar aqui também, já devia ter colocado, né, para posicionar. Uma torneira, pesquisarei aqui a torneira. Escolho opção de torneira de bancada. Essa da cozinha, aperto espaço, ela vai girando da forma que eu quero. Solto ela aqui em cima. No térreo eu consigo posicionar um pouquinho melhor aqui da forma que eu quero. Trago um pouco para frente, alinhado certinho, acho que já está beleza. Você consegue visualizar aqui de um jeito muito bacana. O que falta de móvel? Falta colocar aquela prateleira aqui em cima. Então tem um macete, eu posso modelar pelo próprio 3D, mas eu acho que fica legal se a gente criar uma caixa de corte. Olha a caixa de corte como é que ela ficou grandona, mas eu vou trazer aqui, diminuir o espaço dela para que a gente possa visualizar. Eu quero ter esse espaço livre, não queria ter aquele pilar na frente. Então vou na opção de arquitetura, do lado de componente, modelar no local, escolho aqui mobiliário ou modelos genéricos, tá certo? Vou na opção de mobiliário e escolho mobiliário 01 mesmo, ou escrevo o nome, né? Prateleira. Fazendo diretão, por enquanto não precisei cortar o vídeo nenhuma vez, tá? Depois, se tiver algum detalhezinho que passar, que ficar para trás, vocês me avisem. Mas estou na edição da modelagem do componente e vou agora em definir o plano de trabalho. Pego a opção de selecionar um plano e vou definir nessa parede do fundo. Clico nessa parede do fundo. Se eu tenho dúvidas, mostro aqui a opção de exibir plano de trabalho. Deixa eu clicar para exibir. Olha, ele não está me mostrando aqui, porque ele deve estar para fora da caixa por algum motivo. Mas não tem problema. Se eu tenho dúvida, definir... Olha lá, quando eu clico em definir de novo, ele já mostra que está lá no fundo. Então, cancelar, porque eu vou dar continuidade. Porque você pega o jeito, essa questão de plano de trabalho fica muito mais fácil, tá? E aqui, olhando da frontal, cliquei no cubo na frontal, farei uma extrusão. De que forma que é essa extrusão? Faço um retângulo qualquer e vou colocando as medidas. Eu quero que da bancada até o começo dessa prateleira, nós tenhamos aí pelo menos, sei lá, 70 centímetros. Qual que vai ser a espessura dessa madeira? Eu vou colocar uma madeira de 4 centímetros, ficar uma madeira um pouco mais grossa. E eu quero deixar ela simétrica, então eu faço o seguinte, crio essas cotas da maneira que eu estou fazendo, com o final do balcão, e vou deixar 30 centímetros para cada lado. Ponto 30 aqui, e vou deixar ponto 30 lá também. O início da extrusão está lá na parede, que é o 0, né, o plano de trabalho, e o final é a profundidade que eu quero. Vou colocar aqui uma prateleira de 35 centímetros, confirmo no verde. Olha lá o que eu tenho já, certo? Como é que está na imagem aqui? Na imagem ela está mais ou menos assim mesmo, tá vendo que ela começa um pouco?
E eu posso já definir um material aqui para essa prateleira. Qual que é o material? Ele está como L1 mesmo. Eu vou deixar o L1 mesmo. Vocês vão ver que nesse template eu tenho L1, L2, L3, L4, L5, porque eu consigo separar dessa forma. Na hora que eu levo no Lumion, fica muito mais fácil da gente trocar os materiais e seguir o andamento da nossa renderização. Então, concluir o modelo, salvar o projeto, porque não salvei ainda, né? Eu vou colocar aqui projeto edícula aula, para me saber que é a gravação da aula, para a gente dar andamento. Pensando aqui, o que que falta? Vamos colocar as mesas e vamos também colocar as TVs para deixar já ambientado tudo isso. E depois a gente parte para fazer a nossa viga grande de madeira e também para fazer todo o nosso telhado. Poderia ser o fluxo um pouco diferente. Você poderia já ter definido o telhado para depois ambientar. Depende muito do que você está fazendo, da proposta que você está criando. Então nessa caixa, poderia voltar, aumentar um pouco mais para cá. Colocaremos aqui as TVs pelo próprio 3D. Dentro do template nós temos aqui em arquitetura, componente. Você digita TV que tem algumas TVs. Eu vou colocar logo a TV de 60 polegadas, tá? Então clique em TV. Essa TV você tem que colocar ela numa parede. Então eu solto aqui na parede, que aqui está. Ela foi criada dessa forma. E coloco aqui numa outra parede, aqui a outra parede do banheiro, certo? Deixa eu ver que tem alguém me ligando. Eu não queria travar a aula, parar a aula. Eu queria mostrar direto, tá? Talvez eu não consiga. Mas olha, uma TV de cada lado. Posso ainda, eu estou com um plano de trabalho definido lá da frontal. Então posso olhar aqui e criar algumas cotas pelo próprio 3D. Daí, ó, tentando pegar no meio da TV, ela não me deixa. Então vou pegar na borda mesmo. Pego nessa borda. Vou para outra borda e trago até aqui a parte do batente. Vou deixar alinhado isso, sei lá quanto que seria. Vou colocar ponto 42,5, alta 45, ponto 44. Às vezes eu vou quebrando a cabeça aqui, ó, 43,5, 44 do outro lado. Então ponto 43,75, sei lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou ter que pausar o vídeo aqui, depois eu faço um corte e volto, tá? Só para atender o telefone. Voltando então aqui, coloquei essa TV no centro. Poderia criar outras cotas ainda. Se eu tenho aqui a linha da base até essa parte, qual que é a altura que eu quero? Então você pode definir a altura, mudando inclusive aqui as cotas. Se eu quero que ela comece, sei lá, a 1,10 ou a 1 metro. Então você consegue mudar também essas alturas aqui. Certo? Como é que você pode criar cota para você enxergar a outra TV do outro lado? Então, pelo próprio 3D. Tem gente que às vezes não tem noção disso e fica abrindo elevações, fazendo corte, dando um trabalho danado. Você pode simplesmente vir aqui em arquitetura, definir o plano de trabalho, selecionar um plano, clica nessa face da parede. Agora eu já coloquei o corte dessa forma, então olhando de frente para a TV, consigo criar cotas pelo próprio 3D. Qual que é a medida que eu vou querer? Se a gente está trabalhando lá com 1,10 de um lado, aqui eu vou manter 1,10 de altura da base. Poderia ainda abrir mais essa caixa de corte para ver como é que eu posiciono a TV. Aqui não vou cotar não, tá? Eu vou colocar aproximado mais ou menos aqui no meio da parede, certo? Então lá está a nossa TV. O que mais que eu disse que nós faríamos? Faríamos a colocação das mesas. Tem aqui umas mesas rústicas grandes que a gente colocou no projeto. Olha essa mesona aqui. Eu modelei ela e coloquei no plugin para vocês. Então no plugin Move Pro você pode pesquisar aqui por mesa rústica ou mesa de madeira. Se você escrever uma palavra aqui, por exemplo, rústica, e dá um Enter para pesquisar, ou clica aqui na lupa, ele vai nos trazer uma pesquisa, tá? Às vezes o plugin parece que travou, mas é que ele está trabalhando, tá? Então vou lá, mesa rústica, que aqui está, abriu também umas janelas rústicas, mas é a mesa que eu quero. Clique em baixar. Espero fazer o download e da mesma forma vou carregar para dentro do projeto. Salvo na pasta, que eu já estou salvando as outras. Clico, arrasto e jogo aqui dentro. Lá está.
Vou também colocar algumas cadeiras pelo térreo. Eu tenho algumas cadeiras no próprio template, arquitetura, componente. Vamos ver aqui, digitar cadeira para ver o que aparece. Essa cadeira, ó, o IEM cadeira. Aperto espaço, solto ela mais ou menos aqui. Se você colocar como estrutura de arame, você consegue enxergar inclusive o pé da mesa. Então vou ter que soltar ela mais aqui para o meio, para não ficar no pé. Com ela selecionada, CO para copiar ou modificar, ferramenta copiar. Vou deixar a opção de múltiplos adicionado e coloco aqui, sei lá, cada 0,65 centímetros. Então trago ó, bem para frente aqui, ó, digito 0,65, dou Enter, 0,65, Enter, 0,65, Enter. Quero colocar 1, 2, 3, 4, 5 de cada lado. É uma mesona grande de 4 metros. Com as 5 selecionadas, posiciono de forma aproximada aqui no meio. Ainda com elas selecionadas, pego aqui o botão de espelhar, venho nessa linha do meio da mesa, clico, arrasto e clico do outro lado. Então já tenho as 10 cadeiras aqui posicionadas junto com a mesa. Poderia criar um grupo, tá? Como é que eu faço? Seleciono tudo. Eu quero adicionar ao grupo. A mesa inclusive. Vou lá em opção criar grupo e chamo de mesa e cadeiras. Fica mais fácil para movimentar. Depois se você for lá no térreo, por exemplo, e quiser movimentar essa mesa para cá, se você quiser copiar ela, copia o grupo inteiro lá para o outro lado. Então olha como é que fica mais fácil da gente trabalhar dessa forma. Tá ficando legal, né? A ambientação todo bonitinho aqui. As banquetas, não vou colocar a banqueta aqui, poderia colocar em volta se você tiver necessidade. Depois lá no Lume a gente mostra como que a gente adiciona também. Certo? Nesse ponto, o que teremos que fazer aqui então? Agora, nós devemos criar primeiro o nosso pilar de madeira grandão aqui na frente. Pilar não, né? A nossa viga de madeira. E depois a gente vai trabalhar tanto o madeiramento como as telhas do nosso telhado. Certo? Olhando aqui na imagem para ver se não está pulando nenhuma etapa. Então vamos lá. Como é que eu faço essa viga? Como é que eu faço essa viga de madeira? Eu quero que ela comece com 2,5. Então eu vou abrir aqui o segundo pavimento, concepção, e vou criar ela pelo próprio segundo pavimento. Tem várias formas. Você poderia vir aqui arquitetura ou a aba de estrutura, pegar aqui a opção de viga. Veremos aqui as vigas que a gente tem. Tem algumas vigas retangular mesmo. Então vamos trabalhar com a opção de viga para a gente ver como é que funciona. Ou você pode ainda modelar um componente no local. Eu só estou tentando aqui observar para ver o tamanho que eu tenho dessa viga em questão. Então vou selecionar ela. Editar perfil. Tem 50 centímetros de altura. Tem 50 centímetros de altura. Na verdade, olha isso aqui. Eu fiz essa viga com a própria parede. Vamos fazer dessa forma também para vocês verem como é que seria fácil da gente trabalhar? Então, voltando para o nosso projeto, pegarei lá em arquitetura uma parede, vou duplicar essa parede, então editar tipo, duplicar. Eu chamarei essa parede de viga de madeira. Até posso colocar aqui 12 por 50 centímetros. Estrutura, editar. Vou excluir, por exemplo, aqui acabamento eu excluo, substrato eu excluo. Esse acabamento de baixo também eu quero deixar uma camada só para minha parede, que é a estrutura. Qual que é o material que eu vou usar? Eu sei que tem uma madeira que se chama M1, então vou escrever M1 que tem essa madeira no template. E a espessura que eu quero é 12 centímetros, certo? Ok, ok de novo. Ela está na restrição da base no segundo pavimento, restrição superior como não conectado e eu vou marcar como 0,50 centímetros, que é a altura dessa parede que eu quero. Detalhe, se eu quero colocar ela aqui no centro, uma ideia é você utilizar a linha de localização central aqui. Ó. Linha central do núcleo. Então você clica nesse ponto, ó, como é que ela está saindo já no centro. Trago até aqui, seleciono essa parede e posso puxar até o outro lado. De novo, fazer a parede de novo. Deletar, pegarei a mesma parede. O que eu mudei aqui? Eu mudei a linha de localização para central no núcleo.
para que quando eu clicar aqui no triângulozinho no meio do pilar, a minha parede saia no meio certinho, tá? Você pode voltar depois para outras paredes, se você preferir trabalhar com uma das faces. Pelo 3D, para ver se está legal, costumo conferir de que forma. Botão anotar, elevação de ponto. Pego aqui embaixo, ele está com 2,5 mesmo, é o que eu preciso. E aqui na parte de cima está com 3 metros, então fiz uma vigona lá de madeira. Bem trabalhada aqui da nossa questão. Agora colocaremos o madeiramento e o telhado para morrer em cima dela. Isso que vai definir toda a nossa estrutura do telhado. Como é que eu faço o telhado nesse caso? Eu faço pelo próprio pavimento de nível 2. Então, segundo o pavimento de concepção, que aqui está, pego a ferramenta de arquitetura telhado, escolherei um telhado aqui genérico, por exemplo, esse telhado pode ser até aqui o telha fibrocimento, a gente vai modificar depois isso. Botão retângulo, farei aqui por dentro das paredes, tem um motivo, você vai entender quando a gente finalizar. E quero que ele passe aqui para fora, se você observar, nós temos uma calçadinha ali de 70 centímetros, então eu vou deixar esse beiral um pouco adiante ainda. Para a água cair lá na grama, não cair na calçadinha de repente. Então coloco com 80 centímetros dessa forma. Qual que é a inclinação que a gente vai usar? Seleciono essa linha da frente, definir a inclinação e colocarei uma inclinação de 35%, uma inclinação boa para esse tipo de telhado com telha cerâmica. Certo? Poderia ainda olhar pelo 3D e confirmar no verde. Deseja que as paredes realçadas alcancem o telhado? Não. Não, vamos fazer diferente. Caixa de corte está cortando o meu telhado, então posso definir dessa forma. E tem alguns macetes que a gente vai usar agora aqui para esse telhado. Nós vamos duplicar esse telhado algumas vezes e transformar esse telhado em vigas, transformar esse telhado em ripas, transformar esse telhado em forro e transformar esse telhado também em telhas realísticas de cerâmica. Com a caixa de corte, poderia cortar dessa forma, por exemplo. Então seleciono o telhado, olho da direita. Já vou movimentar um pouco acima aqui o telhado, tá? Eu não estou me preocupando muito ainda com essas medidas, porque depois cada peça vai se ajustar. Então movimentei um pouco acima. Com o telhado selecionado, pego o botão de copiar, marco a opção de múltiplos. E o que eu vou fazer? Vou copiar várias vezes. Então tenho ali o que seria, traz retinho aqui, tá? Se você segurar o Shift, funciona melhor para você trazer retinho aqui para cima. Tenho as vigas, terei aqui as ripas, um pouco acima eu terei o meu forro e um pouco acima o telhado realístico, certo? Olha como é que eu estou trabalhando. Então eu começo a modificar cada um desses elementos. Primeiro, selecionando essa peça mais inferior, escolherei aqui na lista, eu tenho algumas terças. Então, ó, terças 6x12, as invertidas que a gente vai usar. Ó, invertidas a cada 1,20 m. Não, não é invertida, está na posição errada. Então o que eu faço? Dou um Ctrl Z aqui, seleciono de novo. Vou pegar aqui as terças 6x12 a cada 12 metros. É nessa posição que eu quero. Então eu começo a editar dessa forma. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Com esse telhado selecionado, você passa o mouse, às vezes você tem dificuldade de pegar se você é iniciante, mas você consegue pegar essas telhas. Está escrito ali, ó, vidraça inclinada, terça 6x12, vou no botão de editar tipo. Eu colocarei que eu quero um espaçamento de a cada 1 metro. Então aqui no eixo 1, que é o eixo que está distribuindo, em vez de 2 metros, eu vou colocar o espaçamento de 1 metro. Certo? Olha lá como é que já ficou mais curto esse espaçamento. Qual que é a medida que eu quero para essas vigas? Então o que você vai fazer? Para o mouse, aqui em cima dessa peça, clica sobre ela. Se precisar apertar um Tab até ficar azulzinho, então você clicou, selecionou uma peça dessa viga. Vem aqui no botão de desafixar, aqui em cima de desprevenir, e você parte para o editar tipo. Aqui você vai mudar. A espessura dela está com 12 centímetros, a largura no lado 1 está 3 e a largura do lado 2 está 3 também. Então parece que ela tem 6 centímetros por altura, que está marcando ali como espessura 12 centímetros. Vamos mudar essa espessura para 20 centímetros e dar um aplicar e vamos observar o que acontece. Então agora ela ficou com 20 centímetros de altura essa viga. E a largura dela ali, que seria a espessura em si, está com 6.
Podemos deixar com 6 mesmo, ou eu posso aqui colocar 4 para cada lado e dou um aplicar para que ela fique com 8. Eu acho que 8 por 20 está mais do que suficiente aqui para a nossa simulação. Então dou um OK de novo, certo? E vou posicionar, selecionando aqui ó, para o mouse, nessas linhas tracejadas eu clico para selecionar as terças. Vou posicionar ela de que forma aqui? Estou clicando para cima, se você clicar com Shift segurado ele vai mais forte. E pego o botão de mover. Vou trazendo aqui do lado, se você perceber ele cria um snap. A minha linha está azulzinha aqui do lado dessa parte aqui, dessa viga de madeira. Trago retinho para cá, para pegar esse telhado. E vou alinhar com ele aqui embaixo. Olha a forma que ficou. Por quê? Porque não sei se vocês sabem, o pessoal faz uma espécie de encaixe aqui nessa madeira. Então eu tinha até separado, eu não sei se está fácil aqui. Eu tinha separado algumas imagens. De alguns encaixes de madeira que eu tinha achado na internet para mostrar para vocês. Na verdade não está aqui. Qualquer coisa eu coloco na edição na tela depois. Mas eu vou deixar ele encostado dessa forma na viga. É como se eu pegasse a parte da viga do lado direito e encaixar certinho, que depois a gente faria um recorte com esse elemento. Tem uma coisa que eu gosto de fazer quando a gente está trabalhando com essas vidraças inclinadas, que é o quê? Você selecionar essa vidraça inclinada e você poderia, se você modificou muito ela, se você mudou o distanciamento, você marca o nome dela que é terça 6x12 e você volta para um telhado comum, uma laje de 15 por exemplo, e depois você pega lá o terça 6x12 a cada 2 metros, que é o que a gente está usando. Por que você faz isso, Thiago? Porque o Revit às vezes dá alguns bugs. Ele dá alguns bugs que quando você está criando, modificando, e ele vai transformando essa vidraça inclinada num objeto que você não quer. Ela pode ter espaçamento errado e tudo mais. Outra coisa que eu farei é tirar essas duas vigas do canto aqui. Que eu não quero, aqui do lado já vai ter a parede acompanhando, a gente vai ter os elementos, eu quero começar a partir dessa. Então como é que você pode fazer? Pega o cantinho dela aqui, que aqui está, botão direito, vem na opção de selecionar montantes secundários na linha do eixo, porque você seleciona todos aqui. Lá em cima você tem a opção de desafixar, em cima você vem em desafixar, e você agora dá um delete. Deletei aquela mais à direita. Vou fazer o mesmo com essa esquerda, botão direito, selecionar montantes secundários na linha do eixo, desafixar lá em cima, dou um delete, ele meio que se distribui de novo. Então eu não quero deixar aquela lá do canto. Não sei como é que vocês trabalham aqui, mas ó, olha como é que ela começou. Não tem uma encostada lá na parede. É isso que eu estou dizendo, que eu não quero deixar. Thiago, sei lá, cara. Achei que com 1 metro tá ruim. Você pode selecionar o elemento, editar tipo e mudar aqui o espaçamento para 80 centímetros. E dar um aplicar. Ele vai se redistribuir novamente. Se você achar e perceber que ficou estranho, que ficou feio, faz aquele processo. Volta para um telhado comum e depois coloca de novo nas terças. Então fizemos as terças. Agora com esse segundo telhado aqui não vai ter caibro, tá? Porque eu estou colocando essas vigonas enormes de 20 por 8 a cada 80 centímetros. Então já vou colocar o ripamento para depois eu colocar o forro e por cima vir com as minhas telhas. Então seleciono essa de cima e mudo a opção aqui para ripas. Eu vou usar as ripas de 5x2. Olha lá como é que ela está já. Mais uma vez, olhando da direita, estou com elas selecionadas. Poderia pegar agora o botão de mover, MV. Clico nessa base, trago retinho aqui, ó, traz alinhado, retinho. Não tenta trazer para o lado que teu telhado vai ir para o lado. Trago retinho até encostar na viga e lá está, bonitinho da forma que eu preciso. Aí você vai observando, você precisa dessa última ripa? A gente precisa, né? Porque tem a galga da telha, que a telha vai encostar lá. Você vai observando a forma que você quer. Esse de cima eu vou transformar ele num forro. Então olhando aqui nas opções, eu tenho lá um forro chamado 1 centímetro e o forro de 10 centímetros. Então eu pego o forro de 1 centímetro. 10 milímetros ali para o forro, eu acho que está mais que suficiente. Da mesma forma, ó, seguro o Shift, quando está longe, eu prefiro trazer um pouco mais para baixo. Com o botão MV de mover, daqui retinho para cá. Aí, Thiago, ele tinha que vir um pouco mais para cima aqui. Eu acho que tá bom assim.
forro vai ficar por baixo, para quem estiver vendo, para mim tá legal dessa forma. E vou transformar esse último, primeiro eu trago ele um pouco mais para baixo, esse último é mais pesado, porque ele coloca as telhas realísticas, então você tenta aproximar aqui já, de uma forma que fique fácil, então já vou mover ele, seleciono MV, trago em cima do forro e vou agora transformar ele nas telhas realísticas. Lembrando, lá no meu YouTube, no canal, eu tenho um vídeo que ensina você a trabalhar com Dynamo para você fazer o telhamento automático, mas quando você tem uma água só, que é esse caso, não vai ter nem cumeeira, nada disso, você pode fazer da forma que eu vou fazer aqui, eu acho mais fácil. Então seleciono o telhado de cima e mudo para a opção que nós temos aqui embaixo, chamado telhas coloniais realistas. Ele processa, porque agora é mais lento, tá? Porque ele vai colocar cada telinha ali dessa forma. Então eu preciso agora voltar na direita, com esse telhado selecionado, e ver se ele está alinhado corretamente. Ó, seleciono aqui o meu forro. Uma dica é essa, você pega a telha aqui em cima, deixar um pouco, ó, peguei a telha. Com essa telha selecionada, eu clico na direita, eu percebo que ela está morrendo certinha ali, como se fosse em cima do forro, tá? Como se fosse em cima do forro mesmo, ela está morrendo certinho. É lógico que aqui tem uma questão, tá? Eu não sei se o forro ele é executado exatamente dessa forma. Se o forro, de repente, ele teria que, na verdade, eu acho que eu comi barriga aqui, ó. O forro, ele tem que estar na parte de baixo. Olha o que eu fiz, eu coloquei o forro para cima. Então, como é que a gente pode fazer aqui para resolver essa questão? Seleciono o forro, botão de mover MV, vou trazer ele daqui encostado na viga, que lá está. E vou agora parar o mouse aqui, dou um tab. Peguei as ripas, MV de mover, vou selecionar a ripa e trazer alinhadinho aqui até ela grudar no telhado. Olha como é que já ficou certinho, né? Foi um erro que eu tive, mas rapidamente eu consegui resolver, porque eu tenho uma noção ali do que a gente vai movendo ou não. Bacana, né? Olha como é que tá ficando, show de bola. Por que eu deixei essas paredes dessa forma baixinha lá? Porque agora nós temos uns macetes para criar esse acabamento que eu fiz aqui. Se você observar, essa parede de cima, ela vai até um pouco acima do telhado. E essas outras paredes acompanham a inclinação do próprio telhado que a gente tem. Certo? Vai lembrando vocês aí de salvar o projeto, tá? Eu vou até salvar aqui. E vou tomar uma aguinha enquanto ele salva. Lembrando, não fiz corte nenhum, tá? Parei porque eu tive que atender o telefone ali mesmo. Foi o único corte que eu fiz no vídeo. Foi o único corte que eu fiz no vídeo. Questão de fazer direto para vocês entenderem mesmo todo o processo. Vamos começar a modificar então essas paredes? Tem um detalhe, essas paredes estão unidas, então antes de modificá-las, eu vou fazer um negocinho que vocês vão entender depois. Então volto para o térreo. Essa parede do canto, eu vou puxar ela um pouco para cá, vou deixar um buraco ali. E essa parede do fundo, eu vou chegar até essa divisa. Essa outra parede daqui, eu vou trazer para cá também, e aquela parede do fundo eu encosto lá. Com essa parede selecionada, clico nesse botãozinho da direita e escolho a opção de não permitir união. E agora sim, eu encosto ela naquela outra. Tem um porquê, tá? Tem um porquê. Com essa parede farei o mesmo, não permitir união e levo até o final. Olhando no 3D, vocês percebem que eu tenho a parede do fundo, pegando toda a parte do fundo, e essas paredes estão encostando nela. Depois a gente vai unir elas novamente, mas fica mais fácil para a gente trabalhar com o que a gente vai fazer agora. Vou tirar essa caixa de corte, que eu não estou precisando dela no momento. Ela pode me atrapalhar. Seleciono essa parede do fundo e vou em editar perfil. E nesse ponto eu olho de frente para ela com o cubo. E vou arrastar até para cima do meu telhado. Se aparecer para você remover restrições, você confirma, remover restrições. Até quanto você quer passar da telha? Sei lá, aqui eu vou fazer aproximado. Um pouco acima das telhas. Certo? Confirmo no verde. Fiz o quê? Fiz a minha parede do fundo. Agora farei a edição do perfil da parede da esquerda. Ó, editar perfil. Vamos olhar da esquerda. E aqui nós vamos fazer o seguinte.
Eu tenho que acompanhar a inclinação do meu telhado. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar aqui o botão de selecionar linhas e vou selecionar essa viga aqui de baixo. Eu vou dando um tab. Pego essa linha. Peguei uma linha qualquer. TR de trim desse ponto até esse, desse outro ponto até esse. Percebam o que eu estou fazendo? Vou colocar linhas grossas para vocês entenderem. Então, com selecionar linhas, eu selecionei uma linha que está na mesma inclinação. E agora o que eu farei? Seleciono essa linha daqui, de cima. Vou lá no botão de mover, clico no ponto da aresta dela e trago até aqui em cima. TL de linhas finas para vocês verem que ela acompanhou com aquele telhado acompanhado certinho lá. Tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Eu acho que vou precisar colocar um pouco mais alto essa parede do fundo. Porque perceba que parece que não está passando por cima da telha. Vamos confirmar no verde e olhar um pouco na perspectiva para ver como é que ela está. Não, na verdade ela está assim, ó. Acho que está bom, ó. Ele está morrendo lá certinho. Acho que ficou legal dessa forma. Agora, com essa parede aqui da direita, editar perfil, aqui é muito mais fácil, porque eu posso usar aquela parede que eu já criei como referência. Então, se você tenta pegar aqui e ela não está te mostrando, o que você pode fazer? Cancelar. Pega o telhado, dá um HH para ocultar provisório. Seleciona essa parede de novo, editar perfil, agora olhando do lado dela. Olha lá, agora eu consigo. Selecionar linhas. Pego essa linha do canto, TR daqui para cá, daqui para cá, deleta essa linha do meio, também está morrendo certinho lá no canto, confirmo no verde, e nós temos o acabamento que a gente precisa. Reinicializar. Está modelado o nosso projeto. Falta mais alguma coisa? Vamos tentar observar alguns detalhes. Se eu preciso ver mais alguma coisa modelada, tem uma diferença. Se você observar nesse projeto, tem uma diferença. Eu vou mostrar para vocês. A parede, tá vendo que a parede ela vem até o final do telhado? Então ficou essa diferença do nosso projeto. Como é que eu poderia resolver isso? Selecionando essa parede, editar perfil. Com essa linha aqui do canto, eu simplesmente vou trazer para cá, ó. Sei lá, até onde que eu quero trazer? Até esse ponto. Remover restrições, confirmo no verde. Agora acho que ficou certinho, né? Vou fazer o mesmo com essa, editar perfil. E eu vou alinhar com aquela outra, né? Então aqui é muito fácil. Ó. Puxo, arrasto até alinhar com aquela parede lá do fundo. Remover restrições, confirmo no verde. Agora sim eu acho que tem algo bem parecido. Tem mais um detalhe, se você observa, se você quer que essa telha passe um pouquinho mais à frente, você poderia selecionar esse telhado, editar perímetro, trazer ele um pouco mais à frente. Mas eu não vou fazer disso uma necessidade, não. Eu acho que já está bacana aqui o nosso projeto. Está modeladinho, preciso olhar no meu rascunho, ajustar as paredes, o telhado, o vigamento. Eu mostrei o plugin lá, eu acho que é isso. Deu agora 1 hora de aula, tem aquele cortezinho que eu atendi o telefone, vai dar próximo de 1 hora de conteúdo. Um baita de um aulão, em vários macetes. É importante você entender que se você é um usuário iniciante, tem muitas coisas que eu falei aqui que pode parecer estranho para você, que você precisaria ter uma contextualização por trás, principalmente questões de plano de trabalho, usar as ferramentas, mas eu quis colocar na prática para que você conseguisse fazer do zero até terminar esse processo do desenvolvimento dessa edícula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando. Tem outro videozinho que eu mostro como é que você instala o plugin MoviePro e terá outros conteúdos disponíveis também. Lembrando que você tem lá o meu WhatsApp, tem as redes sociais, o Instagram para me seguir, tem o canal do YouTube para você se inscrever, tem o Facebook também, a página. Continue nos acompanhando e observando todas as novidades. Um abraço, até a próxima.